a gente começa o nosso bate-papo. Opa, tá aí, tá valendo, tá gravando. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, agradecer aqui a presença da Ana Paula, que está aqui conosco ao vivo e a cores. E vamos ao compartilhamento do material que eu preparei para esse nosso encontro de hoje. Então tá aí, ó. Aulão de estruturas e processos organizacionais. Isso aí sou eu, professor tutor da disciplina de estruturas e processos organizacionais e atualmente também sou o coordenador dos cursos de processos gerenciais e logística e gostaria de dar as boas-vindas a você no nosso aulão de hoje. Bom, quando a gente fala de estruturas e processos organizacionais, a gente pensa exatamente em como a empresa está organizada, como ela distribui o que ela faz, o que ela produz, o que ela desenvolve, se ela é uma prestadora de serviços, os serviços que ela presta, e também como ela emprega, utiliza os seus recursos e o maior bem que qualquer empresa pode ter. Exatamente. As pessoas que ela tem exatamente para buscar atingir os seus objetivos. Portanto, quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente fala de dividir tarefas, fala sobre a hierarquia, quem é chefe de quem manda em quem é subordinado de quem, a questão da autoridade e também a alocação dos recursos. Por quê? Não temos, naturalmente, nas organizações, isso desde os primórdios, tá, pessoal? Hoje em dia, então, é mais evidente ainda. Nós não temos recursos infinitos. Muito pelo contrário, os recursos são escassos, são poucos e raros. E dessa forma, eles precisam ser muito bem alocados. Sob pena de não fazer isso adequadamente, você perder o quê? Você perder a fluidez do trabalho, ficar com uma operação muito cara, muito dispendiosa, e isso acaba comprometendo a saúde financeira da organização. E, ademais, temos também os fluxos de comunicação. Quem fala com quem manda mensagem para quem, quais são os canais institucionais, como se dá a comunicação, porque aí você já deve ter percebido o que acontece com uma empresa onde a comunicação não funciona adequadamente. O que acontece? Prospera, prolifera e é uma confusão terrível justamente por conta da rádio corredor. Não, eu ouvi falar, disseram, falaram, me contaram. Isso daí vai criando fissuras, fraturas na cadeia de comando que depois são de difícil reversão. Então, se você tem um canal único, você tem um norte para fazer com que tudo aconteça, com que tudo se desdobre naturalmente, você precisa ter um fluxo de comunicação. A periodicidade, que tipo de comunicação é feita, para quem é feita. Então, tudo isso faz parte da forma como nós estruturamos e organizamos todos os processos dentro de uma organização. Professor, mas em todas as empresas é igual? Não. Em algumas empresas, determinado aspecto fica mais evidente, outro fica menos evidente. Ela pode ter uma estrutura mais fluida, pode ter uma estrutura mais rígida. Os canais de comunicação podem ser mais sutis, as pessoas se comunicarem por WhatsApp, mandarem mensagem, mandar figurinha, mandar emoji. Em outras, você pode ter a necessidade de uma circular interna, de uma comunicação interna mais formal, que é equivalente ao e-mail. Então, cada contexto exige uma determinada configuração. E entender isso, perceber como isso pode ser aplicado, naturalmente nos ajuda a sermos gestores cada vez mais eficientes. Então, quando a gente pensa nos processos da organização, chamados processos organizacionais, eles são os procedimentos e também as práticas que nós usamos para fazer tudo o que a empresa precisa fazer
de forma eficiente e eficaz. Ou seja, não é apenas sobre fazer, é fazer e obter os melhores resultados possíveis com o empenho do menor quantitativo, menor esforço possível. E juntos, tanto a estrutura que a empresa dispõe, como os processos que ela utiliza, eles são determinantes para que essa operação funcione adequadamente. Por quê? Se eu tenho processos falhos, o que acontece? Vai ter que fazer de novo. Dois, fazendo de novo, pode ser que você tenha que gastar de novo. E três, fazendo de novo, talvez você precise de mais pessoas para poder fazer a mesma coisa que você faria caso você não tivesse que fazer de novo. Porque, em linhas gerais, a empresa precisa continuar funcionando, isso é fato. Então, enquanto alguém está refazendo algo que não deu certo, você precisa de gente para atender aquilo que está surgindo novo. E aí? É aí que você vai ter que ter mais gente. Não tem como. Você vai ter que ter um número maior de pessoas para fazer aquela determinada situação. Então, quando a gente pensa nos processos, podem parecer um breve detalhe, mas eles não são um detalhe. Eles são algo que precisa ser pensado, precisa ser revisto periodicamente. Até porque, o que acontece? Você pode ter novas maneiras de fazer coisas que você vinha fazendo e aquilo ali já está defasado. É fato que hoje, tanto a Ana Paula quanto os colegas que estão me assistindo gravado, vocês já perceberam que tem uma grande quantidade de situações, de pessoas, de processos que podem ser feitos com apoio parcial, total ou mesmo substituição da mão de obra por inteligência artificial. E aí, como é que eu faço? Você tem que passar a dominar o uso dessas ferramentas. Porque se você fizer parte de um grupo de pessoas que possam ser substituídos, que possam ser melhorados, com certeza você vai ter que buscar outra função dentro da empresa. E aí, para evitar isso, o que você pode fazer? É buscar exatamente formas de melhorar o processo que você realiza. E para saber como eu posso melhorar, primeiro você tem que conhecer, você tem que ter a estrutura da empresa muito bem mapeada, tem que conhecer a respeito do funcionamento da organização, tem que estar interessado em participar da onda e do processo de inovação, porque caso contrário, você acaba sendo arrastado, você acaba sendo rebocado. Eu lembro que uma vez eu viajei com a família e aí nós paramos num desses restaurantes de estrada, daquele Rede Grau, que fica na rodovia Presidente Dutra, BR-116, que liga aqui o Rio a São Paulo. E aí paramos num determinado grau e tinha uma pessoa que estava entregando as fichas, isso alguns anos atrás. Entregando a ficha, a comanda, para você poder entrar. Já não era mais uma comanda de papel, como existia antigamente, era uma comanda de plástico. E essa comanda de plástico, ela tinha um circuito de radiofrequência ali dentro. E a pessoa entregando. E a pessoa numa má vontade terrível. Aí a minha tia, que trabalhou durante décadas no serviço público, virou para a pessoa e falou o seguinte: por que você está com essa cara tão fechada? Ah, porque eu detesto o que eu faço. Aí a minha tia, do alto da sua sabedoria, falou para ela o seguinte: olha, mas você tinha que estar satisfeita, porque você tem essa colocação, você tem essa função. Ah, mas isso aqui é muito pouco. Então, mas hoje é o que se apresenta. E o que você tem feito para buscar fazer coisas novas? E ela começou a ter uma conversa que eu achei até bem interessante com aquela pessoa. E aí ela falou: ah, eu parei de estudar no oitavo ano, que era o antigo oitavo ano, que hoje é o nono. Parei de estudar no oitavo ano. Aí a minha tia: por que você não faz um segundo grau? Ah, porque eu não tenho tempo. A tia falou: olha, mas hoje, pessoas com pouca qualificação, elas têm uma maior dificuldade de se adaptar ao mercado.
Então, se você quer buscar funções melhores, você tem que se adaptar, buscar, né, novas qualificações, aprender coisas novas, porque, caso contrário, você vai distribuir fichas. E um detalhe para você: essa sua função de distribuir fichas, hoje já tem máquinas que fazem isso. Já tem dispositivos que você vai ali, aperta um botão, ele te entrega a ficha e você entra. Então, assim, o que é mais barato? Botar uma máquina dessa ou pagar o teu salário e os encargos trabalhistas. Aí a pessoa ficou olhando, né? E espero que aquilo ali tenha ajudado ela a se tocar que hoje nós precisamos, assim como as empresas já fazem, a gente precisa inovar, a gente precisa se atualizar. A gente tem que acompanhar as modificações, as tendências do mercado. Então, hoje, se você tem uma facilidade maior de sistemas automatizados, de sistemas que fazem tarefas simples, o que compete a nós gestores? Conhecermos dos processos, conhecermos como a organização funciona, para, a partir daí, sermos os agentes promotores da transformação e não sermos rebocados por ela. Ah, professor, isso daí é uma questão meio apocalíptica. Mas é a vida como ela é, gente. Se a gente olhar no retrovisor, nós estamos em 2026. Em 1756, quando teve a primeira Revolução Industrial, a história foi a mesma. Só que lá não tinha inteligência artificial. Mas lá teve a máquina a vapor, que pulverizou grande parte dos empregos que existiam na época de artesãos. Ah, mas tem artesão até hoje? Tem, mas não com a quantidade que tinha. E aí o que aconteceu com o artesão que percebeu a oportunidade? Ele evoluiu, ele modernizou a sua produção, ele incorporou máquinas, ele investiu naquilo que ele fazia, ou então ele se diferenciou. Ah, mas teve artesão que não aguentou, não tinha condições, e ele foi trabalhar na indústria. Ok, ele se adaptou. Ele não ficou lá parado, desesperado. Ah, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, você tem que se adaptar. Recentemente nós passamos por algo bastante semelhante. Quando surgiu o cartão, o passe do transporte municipal, intermunicipal, que dependendo da cidade você utiliza aquele vale, né, aquele passe do transporte público. Como é que era antes? Você tinha um cobrador. E agora? Tem um plástico. Cadê o cobrador? Virou motorista, virou conferente, virou supervisor, virou qualquer outra coisa. Hoje não precisa mais ter o cobrador. Hoje você tem um plástico que, sob vários argumentos, substitui aquele profissional que estava ali para dar o troco. Ah, e hoje, se não eu não tenho cartão, dependendo do sistema, você nem entra no sistema. Então tem sistema que tem a possibilidade de usar sem um cartão e sistema que você usa com cartão. Se você está num sistema que você não usa, né, o cartão, você tem um motorista que vai dar o troco. Ele hoje dá o troco para que meia dúzia de pessoas. A maioria já tem o plástico. Porque ele recarrega aquilo pelo celular, você tem praticidade. Então, entendendo essa dinâmica e percebendo como essas situações são apresentadas e elas nos são muitas vezes impostas, nos permite ter a tranquilidade, plasticidade e também equilíbrio para poder justamente buscar alternativas. E a mesma coisa passa pela cabeça do gestor. Como eu posso tornar a minha operação mais eficiente? E aí você olha para a tua operação. Quais são os processos que eu posso automatizar, mecanizar e, a partir daí, liberar a minha mão de obra para fazer outras coisas que demandam uma inteligência, uma entrega maior. E é exatamente isso que hoje o mercado vem buscando. E aqui, apesar de não termos no nosso curso previsão de ENAD esse ano, o ENAD foi no ano passado, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, nós teremos daqui a 3 anos. Professor, então por que eu estou vendo a questão padrão ENAD? Porque é uma questão interessante, do ponto de vista que poderia ser muito bem uma discursiva que cairia no seu circuito integrador. Então, vejamos essa questão. 2 adolescentes são responsáveis por formar um time de vôlei em sua escola.
Só que a escola só disponibiliza 6 uniformes e cada time tem 6 integrantes. Ao se depararem com a falta de uniformes para todas as jogadoras, elas se desentendem, né? Porque qual é o critério? Não, eu quero jogar com uniforme. Aí o outro time, não, mas eu também quero jogar com uniforme. Não, eu jogo com uniforme e você joga com a camisa que você está usando. Não, a camisa que eu estou usando é a camisa que eu uso para sair. Eu quero jogar com uniforme, que aí fica todo mundo uniformizado, uniforme da escola. Eu quero o uniforme da escola. Aí começou a discussão, né? E, naturalmente, quando você tem pessoas do mesmo nível hierárquico, né? E estudantes são pessoas do mesmo nível hierárquico, começaram a discussão que, se não for, né, dado aquele, alô, opa, o que houve, o que está vendo, né, aquilo ali pode evoluir. O chão de fábrica, pessoal, é exatamente isso. Existem momentos, existem situações que, se o líder, se o chefe não intervir rapidamente, para tentar, primeiro, entender o que está vendo, não é para dar razão nem para um nem para outro, não, que aí, às vezes o caldo entorna. Então, parou. Vamos entender o que houve. Depois a gente discute o mérito. Aí houve uma parte, houve a outra, e depois faz o juízo de valor. Aí o que fizeram então? Teve lá a discussão, começou lá a briga de foice no escuro, aí chamaram o professor de educação física, que no caso aqui é a autoridade. E ele sugere o seguinte então, olha, primeiro de tudo, não precisa ficar falando simultaneamente. Então, não fica discutindo, não fica, né, todo mundo querendo ganhar no grito, esquece isso. Né? Então, vamos, primeiro de tudo, né, cada um colocar o seu ponto de vista. Então, vai dar a palavra para um grupo, depois vai dar a palavra para o outro grupo. Para quê? Para que sejam ditas as suas posições, né, o que cada uma acha, quais são os interesses. E, a partir daí, ele restabelece o diálogo entre as duas partes. E as duas jovens resolveram que todas elas iriam contribuir para a compra de mais 6 uniformes. Olha que interessante. A escola com poucos recursos, só tinha meia dúzia, e aí elas falaram o seguinte, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, todo mundo vai ter uniforme, porque 6 vão usar o uniforme da escola, e os outros 6 a gente vai fazer aqui uma vaquinha, vai fazer aqui um ratatá, e a gente vai comprar os outros 6 que faltam. Aí a pergunta é a seguinte, qual foi a técnica utilizada pelo professor de educação física? E a partir daí faça um texto que contemple as características deste método. E aí, nesse momento, você que está me assistindo gravando, você vai dar uma pausa para você refletir, analisar, pode buscar o seu material de apoio, não tem problema nenhum. E depois você dá o play para nós continuarmos. Então, aqui, ó, o que o professor fez? O professor foi fantástico. Ele usou uma técnica poderosa chamada de mediação. O que a mediação faz? Ela pretende ajudar as duas partes, ou 3, quantas partes estiverem envolvidas, a buscarem, prospectarem, acharem soluções que sejam de consenso, uma coisa de equilíbrio. E quando muitas vezes esse equilíbrio não surge, as ideias não surgem, ele pode propor, pessoal, vem cá, vocês pensaram nisso? Vocês já argumentaram sobre isso? Vocês já refletiram nessa possibilidade? Não estou aqui para influenciar ninguém, não. Ou vocês já pensaram nessa possibilidade? O que vocês acham? E exatamente a partir daí, a gente, enquanto gestor, a gente acaba trazendo elementos para essa discussão que muitas vezes as pessoas que estão ali naquele tumulto não percebem. Às vezes a discussão está acalorada, vento, o pescoço estufa, a pessoa começa a ficar, né, com tanta raiva porque ela quer defender o seu ponto de vista que ela fica cega para as possibilidades. Então, ao utilizar essa mediação, né, essa escuta ativa, as pessoas conseguem umas ouvir as outras. Todo mundo vai falar, todo mundo vai ter o direito de argumentar. E se em algum momento alguém diz, opa, não xinga não desacata não, vamos manter o respeito. Ele está ali também o quê? Como uma pessoa de equilíbrio. Então, o chefe, o líder, o gestor, no caso aqui o professor, professora, a pessoa que está ali em função de
liderança naquele momento, ou que possa ter esse protagonismo, ele tem que ter a frieza necessária para quê? Para fazer com que as pessoas se permitam umas ouvir as outras. E a partir daí, as pessoas começam a demonstrar empatia. Elas vão se colocar no lugar da outra. Não é simpatia, é empatia. É a arte de você se colocar no lugar do outro, né? Um argumento que ele poderia usar é o seguinte: não, mas veja bem, você que está defendendo que vocês têm que botar o uniforme e o outro tem que se virar. Agora imagina se fosse o outro grupo que tivesse pego o uniforme primeiro. Você não ia ficar chateado? Ah, ia, porque também queria usar o uniforme. Então eles também querem. Mas eu só tenho um grupo de uniformes. Eu não tenho 10 uniformes, 20. Eu só tenho meia dúzia. E aí, como é que eu faço? Como é que a gente pode resolver isso? E aí você vai ajudando as pessoas a perceber o seguinte: aquela reação, muitas vezes explosiva, que o amiguinho teve, ele teve porque ele não tinha argumento, ele não tinha saída, solução. E aí você vai trabalhando isso daí lentamente, e aí você consegue mudar as percepções das pessoas, que foi exatamente o caso que foi relatado, tá? Então, pensar nas técnicas, conhecer as técnicas, ter a possibilidade de aplicá-las, traz consigo, naturalmente, uma série de benefícios. As causas das tomadas de decisões equivocadas, elas podem ser percebidas da maneira como elas foram tomadas, às vezes no impulso, às vezes no calor de uma discussão, às vezes sem conhecer a história completa. Então, muitas vezes, entender como funciona aquela cabeça, aquela mente daquele tomador de decisão ajuda. Por quê? Já sabe que a pessoa vai ter uma posição de equilíbrio, ela não vai tomar partido, aquela pessoa vai buscar o razoável e, naturalmente, a partir daí, você vai o quê? Vai se tornando um profissional melhor qualificado. Pergunta para os universitários: existe solução pronta? Não, cada caso se impõe de uma forma. Porém, ao conhecer as técnicas, ao conhecer os mecanismos que te levam a tomar melhores decisões, você evita tomar uma decisão equivocada. Então, muitas vezes, a decisão equivocada ela pode ser tomada por quê? Porque a pessoa ouviu só um lado, ouviu apenas uma versão, não tinha a visão completa do todo, acabou sendo influenciada por uma opinião de momento, e isso muitas vezes traz consigo problemas que depois são de difícil administração. Outro ponto importante, Ana Paula e demais colegas, é que para o chefe, quando ele toma uma decisão boa, isso naturalmente traz um impacto positivo para a equipe. Quando ele toma uma decisão equivocada, uma decisão ruim, a pessoa pode até acatar, mas não necessariamente aquilo ali reforça a posição dele de liderança. Chefe é uma coisa, líder é outra. Tem gente que lidera e não é chefe. E tem gente que é chefe que não é líder. E aí? O ideal é que nós sejamos chefes e líderes de forma simultânea. E, para tanto, faz-se necessário ter esta razoabilidade. Sempre que possível, use a mediação, busque uma solução dialogada, nunca tome uma decisão baseada única e exclusivamente com uma visão, com um lado. Ouça os dois lados, até para que você possa formar o seu juízo de valor. E essa situação ocorre quando se concede um peso muito grande a uma primeira informação. Então, no primeiro momento, quem pegou o uniforme é o dono. Ué, mas é o dono por quê? Se o uniforme é da escola, ele não é o dono. E aí? Né? Então, quando você ouve os dois lados, aí a coisa já equilibra. Né? Você ouve os dois argumentos. Você tem o argumento do time A e o argumento do time B. E aí, ao entender, ouvir os dois, deixar a pessoa falar, você consegue, opa, peraí, então vamos construir aqui uma solução dialogada.
Tem um livro que eu tive contato com ele pela primeira vez em 2002 e que eu recomendo fortemente que vocês, podendo acessar, acessem. Tem na minha biblioteca. É Como Chegar ao Sim, a arte de uma negociação sem restrições. Ali são mostrados vários elementos que ajudam a que o gestor, o líder, possa sempre tomar as melhores decisões possíveis. E essas informações, elas podem vir de várias formas. Um comentário, uma estatística que foi publicada parcialmente. Mas cadê o resto da informação? Né? Levando a pessoa a tomar uma decisão equivocada. Hoje em dia, com o advento das redes sociais e a informação descentralizada, o que pode acontecer? Um grupo vai e posta uma informação. Ela colocou um recorte. Só que aquilo ali é um trecho, não diz parte do todo. E aí acabam multiplicando aquilo e tornando aquilo ali algo como se fosse verídico. E não é muitas vezes. Então é importante que ao receber notícias, a gente faça um juízo de valor. Seja da mídia tradicional, seja dos canais de comunicação, né, existentes, como também das redes sociais. É importante a gente fazer o juízo de valor, porque senão a gente pode tomar uma decisão equivocada, uma decisão parcial, e que nem sempre pode trazer lá na frente, né, consequências boas. Você pode formar uma opinião baseada em algo frágil, né? Então é importante que você, ao observar uma situação, ter conhecimento, ouça outra parte, veja, né, se aprofunde, para que justamente você não tome uma decisão sem analisar outras possibilidades. E agora vamos falar de coisa boa, né? Falar de atividade extra. Então, para você que está me assistindo aqui ao vivo, Ana Paula, tem uma boa notícia para te dar. A gente tem uma atividade extra. Antes era simplesmente a participação. Agora é a participação mais o envio de uma atividade extra, que é essa que eu vou passar para você, e que trata-se do seguinte: você vai pesquisar e vai trazer uma situação onde existiu uma mediação de conflito e você vai contextualizar. Ah, teve uma situação XYZ numa empresa e ali foi gerado um conflito. Pode ser a empresa onde você trabalha, não tem problema nenhum. E você vai dizer qual foi a técnica empregada e como foi resolvido esse impasse. Foi na sua empresa? Informa, empresa tal, né, a localização tal, endereço tal, se tiver site, bota o site. Ah, eu pesquisei na internet, bota a pesquisa da internet e tem até domingo, né, no caso até o dia 19, para fazer o envio dessa resposta completa para o meu e-mail corporativo. Professor, mínimo de quantas linhas? Olha, eu acho que com 15 linhas você consegue. A gente combina o seguinte, entre 15 e 30 linhas, colocando, né, direto no corpo do e-mail, não precisa fazer anexo, e aí você consegue fazer a sua postagem, tá? E agora eu deixo aqui aberto para vocês, né, no caso para você, Ana Paula, se tem algum outro ponto que você gostaria de trazer, de abordar. E lembrando, em caso de dúvidas, nós temos o fórum de dúvidas da disciplina. E vocês podem também me acionar pelo e-mail. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e aguardar aqui as considerações da Ana Paula para a gente poder encerrar. Diga lá, minha amiga. Aconteceu sim um fato, né? Eu estava de férias e eu vou relatar legal, bacana. por e-mail. E assim, é bom trazer, porque eu sou meio que fofoqueiro corporativo, né? Eu gosto dessas histórias, porque isso daí nos ajuda a entender como é que surgiu o problema e como é que você resolveu. Aí é bacana, legal. Tá bom então, minha amiga. Então, olha, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença. Desejo a você sucesso pessoal, profissional e acadêmico. E o que precisar, pode contar com a gente, tá bom? Combinado? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Agradecer a sua presença, agradecer também a presença dos colegas que estão me assistindo gravando. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau.